Hotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês todas e todos por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aí, que é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.880 inscritas e inscritos, caminhando para 1.900, daqui a pouco 2.000 pessoas inscritas e inscritos nesse canal. Muito obrigado pela confiança de vocês, muito obrigado pelo crédito, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade e também, principalmente, o continente africano em particular, que vamos falar um pouco disso hoje, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre uma afirmação que eu vi um conhecido professor de geografia, que acho que ele tem um canal também no YouTube, o nome dele é Elias Jabbour, e ele é marxista. E ele disse numa entrevista, num podcast que eu assisti, foi muito rápido o corte, né? Foi 3 minutos só. E ele fez uma afirmação que precisa de reparos. A afirmação dele, a União Soviética seria a influência para a descolonização dos países africanos. Considerando que a Batalha de Adwa, no norte da Etiópia, em 1896, quando tropas etíopes comandadas pelo rei Menelik II venceu tropas italianas que tentaram invadir a Etiópia no contexto de colonização do continente africano que estava ocorrendo naquele momento ali no século XIX, considerando ainda que no século XIX, nesse mesmo período, nesse mesmo século, a Rússia não era ainda a União Soviética, a Rússia era um país semi-feudal, a Rússia era ainda a Rússia dos czares, considerando ainda que a União Soviética só vai nascer em 1924, pelas mãos de Vladimir Ilyich Lenin, quando ele disser aquela famosa frase, todo o poder aos soviéticos, depois do processo de revolução bolchevique que ocorreu no território russo. Essa afirmação ela está equivocada do ponto de vista histórico. Por que é importante a gente falar isso, família? Porque é muito comum marxistas, brancos ou negros, colocarem na conta do pensamento marxista, darem crédito ao pensamento marxista pela descolonização do continente africano, evocando nomes como Thomas Sankara, Samora Machel, Amilcar Cabral, Ahmed Sékou Touré e outros, que algumas pessoas dizem teriam bebido na fonte marxista e ali teria buscado influência, informação, conhecimento, estratégia para descolonizar o continente africano. Essa informação ela não é completamente verdade. Por que não, Jorge? Porque o panafricanismo ele nasce ao mesmo tempo que nasce o marxismo. O panafricanismo nasce no século XIX. Em 1896, é importante salientar, quando ocorreu a Batalha de Adwa na Etiópia, nas regiões montanhosas da Etiópia, porque a Etiópia, para quem não sabe, para quem não conhece a geografia da Etiópia, eu indico a leitura da obra A Enxada e a Lança, do grande pensador brasileiro Alberto da Costa e Silva, quando numa passagem de sua obra, que é uma obra muito volumosa, ele chama a Etiópia de Etiópia a Alta, porque a Etiópia está realmente localizada, algumas partes dela, em zonas montanhosas do continente africano. Não por acaso ali vai nascer o rio Nilo. Não por acaso esse rio Nilo é o rio que vai depois desembocar no norte do Egito, lá na região do Delta. Não é por acaso. Não é por acaso que é o rio Nilo que vai dar a possibilidade aos africanos de criar a primeira civilização da história. Não é por acaso que será apontando para a Etiópia que os antigos Kemetiu vão dizer, os antigos egípcios, antigos Kemetiu, africanos, vão dizer que foi dali, daquela região, de onde é hoje a Etiópia, que os seus ancestrais vieram. Por que é importante salientar isso? Porque estamos falando do continente africano. Né? Estamos falando do continente africano. Não é possível, é absolutamente inconcebível que um continente onde nasceu a humanidade, onde se desenvolveram civilizações na história da humanidade, diversas civilizações, como Kush, Punt, Mali, Gana, Songhai, o reino do Zimbábue, o reino do Congo, por exemplo, o reino dos Zulus, na África do Sul, onde é hoje a África do Sul, não é possível que pessoas desses continentes, que têm uma história antiquíssima, a história mais antiga da humanidade, precisem se espelhar em brancos racistas como Karl Heinrich Marx, Friedrich Engels, para pensar
a sua descolonização de ações violentas que pessoas brancas, racistas, como Karl Marx e Friedrich Engels, fizeram no continente africano. Certo? Por quê? O continente africano é o segundo maior continente do mundo, é um dos continentes mais populosos do planeta, foi o que legou as civilizações, as primeiras civilizações para a humanidade, as primeiras ciências para a humanidade, e ainda que tenha passado por duas hecatombes, como o tráfico transsaariano de escravizados, praticado por árabes durante 1000 anos, e a escravidão atlântica, praticada por brancos e europeus durante 400 anos, ainda assim, este território, chamado continente africano, viu no seu interior o nascimento de cabeças pensantes, o suficiente para pensar estratégias de luta para sua própria descolonização. E como diz o grande Carlos Moore, o panafricanismo é uma estratégia de luta. E o panafricanismo, repetindo, ele nasce no século XIX. O panafricanismo, apesar de ter nascido no século XIX, apesar de ter respondido ao colonialismo e ao capitalismo e ao racismo, ele não nasceu exatamente com este objetivo de responder a estes fenômenos violentos que impactaram sobre a vida de africanos no continente e na diáspora. Ele nasceria de qualquer maneira. Palavras do grande Stokely Carmichael, o homem Touré. Então, quando a gente ouve uma afirmação como essa, de um respeitável professor de geografia, branco, repito, a gente precisa vir aqui e explicar para a comunidade preta principalmente que os nossos ancestrais nunca careceram de inteligência cognitiva para depender de pensadores brancos racistas, repito, para construir estratégias para sua própria emancipação. Porque ainda que não tivesse acontecido a Batalha de Adwa, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, ainda que não tivesse acontecido a Batalha de Adwa, as sociedades africanas teriam na sua história uma série de exemplos que os nossos ancestrais legaram para se inspirar, para se libertar de brancos racistas, causando problemas gravíssimos na psique africana, nas comunidades africanas, nas cosmovisões africanas, na política, na economia africana, nas relações intrafamiliares e interétnicas africanas. Por que eu estou falando isso? Porque a Batalha de Adwa foi esta batalha, muito provavelmente, que inspirou Marcus Mosiah Garvey a construir a bandeira do panafricanismo. Porque a bandeira do panafricanismo, ela tem exatamente estas cores aqui. Estas cores aqui. São as cores que você encontra na bandeira da Etiópia, são as cores que você encontra na bandeira pan-africana, são as cores que você encontra nas bandeiras de quase todos os países africanos, com exceção de alguns como Marrocos, com exceção de alguns como a Argélia, com exceção de alguns como a Tunísia, com exceção de alguns como a Libéria, por exemplo, né? Por razões históricas que eu não vou explicar agora aqui. Mas é importante salientar que, ainda que a Libéria tenha a bandeira muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, é preciso informar que o grande Edward Wilmot Blyden, que viveu na Libéria, foi dali que ele também extraiu uma série de pensamentos, uma série de informações, de influências, de experiências, para construir sua obra Islamismo, Cristianismo e Raça Negra. Esta obra está na aurora do panafricanismo. Esta obra, ela não só está na aurora do panafricanismo, como também é uma obra que vai nascer neste contexto do fim do século XIX. E não por acaso, essa é uma obra que vai ser publicada em 1887, antes até da Batalha de Adwa, que eu acabei de mencionar. Então, é importante a gente compreender, família, que nós, pretas e pretos, não dependemos de pensadores ou pensadoras brancos ou brancas para pensar a nossa emancipação. Então, do ponto de vista histórico, como a gente está podendo facilmente elencar aqui alguns fatos históricos de relevância, é absolutamente equivocado, errado, dizer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas influenciou os movimentos de libertação no continente africano. Não influenciou rigorosamente nada. Os movimentos de libertação do continente africano foram influenciados pela Batalha de Adwa, do século XIX. Como a gente acabou de falar, a bandeira da Etiópia tem as cores do panafricanismo. A bandeira da Etiópia, ela foi um instrumento de influência
para as bandeiras de muitos países africanos. E a bandeira da Etiópia tem as cores dos antigos reinos e impérios africanos que eu acabei de citar aqui agora. Então, repito, é muito ruim, é muito chato, é até um desserviço à história quando a gente ouve um professor de renome falar um equívoco dessa magnitude. Porque a impressão que dá é que nós, pretas e pretos, sempre dependemos do branco para pensar por nós, que nós não temos autonomia cognitiva. Eu saí de um grupo de pesquisa marxista exatamente por conta disso. Porque tudo que eles falavam lá, que o Marx se propôs a reforma agrária, que a terra tem que ser coletivizada. E eu falava, olha, os africanos já praticavam esse tipo de coisa. Porque a mulher tem que se emancipar, né, tem que ter sua própria tem que ter sua liberdade, sua independência em relação ao homem. Ora, os africanos, as mulheres africanas tinham a sua independência em relação aos homens africanos, desde a antiguidade, a partir do momento que essas mulheres africanas começaram a praticar a agricultura, e não por acaso é ali que vai nascer o matriarcado africano, que vai permear todas as sociedades africanas do continente e da diáspora, e não por acaso é a partir do matriarcado que vai nascer a visão que é o mulherismo africano. Então, nós pretas e pretos, repetindo, a gente não precisa beber em fontes alienígenas, porque o marxismo lhe é uma fonte alienígena, para pensar a nossa descolonização, para pensar a nossa emancipação. A gente não precisa. A gente não precisa. Como eu já disse aqui e em outros lugares onde eu tive oportunidade de fazer intervenções, branco ou branca nenhuma, nunca teve, tem ou terá a menor responsabilidade pela libertação das populações africanas do continente e da diáspora. Só nós, pretas e pretos, podemos e devemos nos libertar. Só nós. A gente não precisa de pensamentos, de pensadores, de obras, de brancos para nos ajudar a nos libertar das maldições que os brancos nos impuseram do ponto de vista histórico, antropológico, do ponto de vista cultural. Que se esses povos euroasiáticos e europeus, ao longo de milhares de anos, trouxeram destruição, morte, trouxeram tudo de ruim para o continente africano e para as sociedades africanas na diáspora, não é neste lugar que nós vamos achar a solução para os nossos problemas, que foram eles que causaram. Concorda comigo? Como explica o grande John Henrik Clarke, não existem soluções europeias para problemas africanos. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, venham fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial a partir da perspectiva do panafricanismo. Aulas síncronas online comigo, estamos juntos sempre. Rotep, vamos ler as obras do panafricanismo, porque só nós, pretas e pretos, podemos nos libertar. África no centro.